Carros, corrida ilegal, mulheres, nitro, roubo, família, investigação, tiros, ação, velocidade, brigas, mais carros, família, carros puxando cofre, carro voando, paraquedas no carro, carro pulando de prédio, carro no espaço, carro contra submarino, família dentro de carro, The Rock, hacker genial, irmão perdido, personagem ressuscitando, briga de chave inglesa, bomba atômica, drone assassino e mais família. E olha que eu ainda nem falei dos spin-offs. É quase impossível definir o que é a franquia Velozes e Furiosos em poucas palavras. Por isso eu aceitei essa difícil missão, analisar todos os filmes e entender como essa franquia foi disso para isso. E por que isso aconteceu? Como que uma saga que falava sobre rachas de rua com neon embaixo de carro acabou se transformando em uma saga de espionagem internacional, com ação desenfreada e acrobacias que desafiam as leis da física? E principalmente porque, mesmo sendo alvo de tantas piadas, essa franquia de filmes continua faturando bilhões. Tudo começou em 1998, uma época de incertezas e efeitos visuais um pouco duvidosos. Hollywood estava confuso e o novo milênio batia na porta. E para piorar, a geração de brucutus estava ficando velha. Stallone e Schwarzenegger já passavam dos 50 e começavam a deixar de lado seus papéis de policiais bombados que resolviam tudo no soco. Bruce Willis estava começando a ganhar espaço com seu estilo de durão cansado. E o Tom Cruise... Bom, ele ainda não era o Tom Cruise que a gente conhece hoje, que pulava de prédio e se pendurava em aviões. E os estúdios tinham uma grande questão pela frente. Qual seria o próximo grande filme de ação? Spoiler, foi Matrix. Mas esse é assunto para outro vídeo, né? E você pode estar se perguntando, tá, mas e as corridas de rua, os carros tunados, o neon, o som alto? A resposta estava no lugar mais improvável possível. Uma revista chamada Vibe, com publicações mensais voltadas para a cultura e estilo de vida da comunidade afro-americana, especialmente nas grandes cidades como Nova York e Los Angeles. A edição de maio de 98 publicou um artigo chamado Racer X. Era uma reportagem sobre corridas de rua ilegais em Nova York, só que tinha um foco mais na comunidade asiática, nas modificações pesadas nos carros e também nas operações policiais que tentavam conter essas corridas ilegais. E entre todos os personagens desse artigo, um deles se destacava muito. Era um cara de origem dominicana, que tinha um código de honra próprio, ele mesmo mexia nos carros e ele encarava as corridas como se fosse uma guerra. E o nome dele era... Rafael Esteves. Sim, esse aqui é basicamente o Toretto da vida real. O artigo ele fez um sucesso e ele chamou a atenção de duas pessoas em especial, Rob Cohen e Neil H. Moritz. Eles ficaram tão interessados nesse universo que eles foram assistir uma corrida de rua em Los Angeles e logo depois eles foram bater na porta da Universal e conseguiram convencer o estúdio a comprar os direitos do artigo. E foi aí que nasceu o primeiro esboço de roteiro de um filme chamado Red Line. Eu sei que parece mais o nome de um streaming pirata, mas foi então que eles acharam um filme B dos anos 50 chamado The Fast and the Furious. A Universal, claro, deu o seu jeitinho corporativo e conseguiu comprar um nome. E foi assim que nasceu uma franquia bilionária. O mais engraçado é pensar que uma matéria quase documental acabou se tornando isso aqui. E finalmente, com os cenários e o tema definido, faltavam algumas coisas para transformar em cinema de verdade. Afinal, ninguém queria ver um documentário sobre corridas ilegais. A primeira grande mudança foi o lugar que essa história seria contada. Mesmo porque seria um pouco difícil contar uma história sobre corridas de rua na caótica Nova York. A primeira coisa foi levar essa história para Los Angeles, onde o clima era melhor, as ruas mais largas e tinha uma excelente vida noturna. O cenário ideal para uma história policial. E essa foi justamente a próxima adição. Um drama de investigação. Um policial infiltrado tentando derrubar um esquema criminoso. A clássica fórmula do tiro urbano em missão secreta. Aquela história que você já viu 1000 vezes. Mas agora faltavam os protagonistas da história. E para a escolha do policial, o primeiro nome cogitado foi ninguém menos do que o Eminem. E ele só não aceitou o papel porque ele já estava gravando 8 Miles, o que acabou sendo um grande sucesso também. Com a vaga aberta, o diretor Rob Cohen ele lembrou de um jovem ator que ele já tinha trabalhado antes. Paul Walker. Ele era um rosto até que conhecido nos filmes adolescentes de high school,
Sabe aquele ator que já tem quase 30 anos, mas ainda interpreta um adolescente? E pro nosso fora da lei favorito foi escolhido praticamente anônimo Vin Diesel. Ele havia feito uma cena muito boa em Resgate do Soldado Ryan, mas ele estava procurando a sua chance de ouro para poder brilhar. E quando os dois se encontraram, aconteceu o que nenhum roteiro consegue prever: uma química perfeita. E foi assim que no dia 28 de setembro de 2001 chegou aos cinemas Velozes e Furiosos. Basicamente uma cópia inspirada em Caçadores de Emoções, só que dessa vez com carros tunados. Claro que trocando as pranchas de surf por um Honda Civic com neon embaixo. E apesar disso tudo, o filme ele teve um resultado acima do esperado. O filme ele fez mais de 200 milhões em bilheteria e ele teve um orçamento de 38 milhões de dólares. E o motivo era claro: uma dupla improvável, uma amizade entre um policial e um fora da lei. Uma parceria que, além das cenas de ação, e principalmente o que viria a ser a alma da franquia, família. Foi assim que, contra todas as expectativas, um filme de ação acabou se tornando uma das maiores franquias do cinema. E com o sucesso do primeiro filme, uma continuação era inevitável. Afinal, os executivos da Universal tinham ficado muito felizes com a bilheteria. Só que daí veio o primeiro grande obstáculo: Dominic Toretto não estaria no filme. O Vin Diesel ele tinha caído fora e decidido fazer outro filme de ação, só que dessa vez sem dividir o protagonismo com ninguém. O filme era Triplo X, uma mistura de James Bond com skate, adrenalina. No final das contas acabou sendo um Velozes e Furiosos com menos carisma e mais tatuagem. Sem Toretto, o segundo filme ia seguir a história do Brian. Ele tinha fugido para Miami e dessa vez a sua dupla seria Roman Pierce, seu amigo de infância que acabou sendo preso anos atrás. Então eles basicamente deram copia e cola na história do primeiro filme. Policial infiltrado, organização criminosa, background de corrida de rua. Só que a grande diferença é que dessa vez eles tinham um rapper de verdade no elenco. Ludacris estava interpretando o Tej. Ele era um mecânico tranquilão que organizava os rachas. Mas com o tempo ele acabou virando um super hacker, um piloto de tanque, super piloto e também um astronauta. Com o tempo a gente acaba percebendo que é a evolução natural de quem tá nessa franquia. A grande diferença é que dessa vez o bandido era realmente um vilão de filme, sem código de honra, sem churrasco em família e sem redenção no final. Era de verdade um filme policial. Se parecia que a Universal já tinha chutado o balde de vez, eis que eles lançam Drift Tóquio, sem Paul Walker, sem Toretto e com um elenco completamente genérico, só que dessa vez indo evidentemente pra Tóquio. Só que em 98% do filme eles falam em inglês. E assim, não tem muito o que falar desse filme, ele foi a pior bilheteria da franquia, ele não tem nada a ver com os outros filmes, a história é mega genérica, ele tem cenas bem esquecíveis na real. Só que tem 3 coisas muito boas de fato nesse filme. O primeiro deles é o personagem Han, que ia se tornar muito importante, apesar de ter morrido nessa história. A segunda coisa é que eles deixaram um pedido de like pra esse vídeo. E apesar do filme não ser tão bom, as músicas dele são muito boas. Esse filme, na verdade, ele foi uma tentativa da Universal de tornar a franquia algo que não tivesse relação nenhuma com os personagens. Só que prevendo um fracasso imediato, eles resolveram negociar o retorno com Vin Diesel. E foi exatamente o que aconteceu. Aquela cena final onde ele se encontra com o Sean e deixa um gancho pro retorno dele, foi gravada apenas alguns dias antes do filme ser lançado. E sinceramente essa cena acaba salvando o filme. O filme continua ruim, mas a cena é muito legal. O quarto filme ele foi basicamente a continuação que o primeiro merecia. A dupla original estava de volta, a química entre os dois funcionava perfeitamente e a ação começava a ganhar mais espaço do que as corridas. Ainda haviam rachas, mas eles começaram a se tornar coadjuvantes no próprio filme. Esse foi o ponto de virada silencioso da franquia. O Vin Diesel ele voltou com mais poder criativo, o que ajudou a definir a nova identidade. Algo sobre relações e lealdade. A fórmula do policial infiltrado ainda estava lá, mas ela começou a dar sinais de desgaste. Eles perceberam que o que dava certo era a química entre os protagonistas, aquela ação exagerada e, claro, aquele clima de família, que logo se tornaria o coração da franquia. A mudança era inevitável, e a virada de chave veio justamente no próximo filme com uma decisão ousada: transformar tudo em um filme de assalto e ação, obviamente com carros. Seguindo um pouco os passos de Missão Impossível e 11 Homens e um Segredo. Filmes que mostravam que juntar uma equipe carismática e com habilidades específicas era o segredo. E a solução foi simples: trazer de volta os personagens que tinham dado certo nos filmes anteriores. E assim surgiu o elemento que mudaria tudo: a formação de uma equipe. E bom, aqui eu não vou ficar explicando detalhe de filme a filme, porque vira realmente uma loucura. Se eu for ficar explicando cada plano mirabolante, cada carro que pula de avião, cada maluquice que acontece, esse vídeo vai ter a duração de um filme inteiro.
O que importa é que no quinto filme tudo mudou. Além de se tornar um filme de assalto internacional, com planos mega elaborados e completamente absurdos, aqui a franquia virou um filme de ação em equipe, onde cada personagem tinha suas funções e habilidades bem definidas, quase como um RPG. Inclusive a cena de apresentação dos personagens ela é bem autoexplicativa. Pensei na coisa em linhas gerais. Como é que vai ser? Primeiro a gente vai precisar de um camaleão. Um cara pra se misturar. Em qualquer lugar. Que mais? Alguém com lábia. Um cara que saiba sair de qualquer roubada. Até sei quem. Ele deve ter tudo monitorado. A gente precisa de alguém bom com circuitos. Beleza. Valeu, irmão. O Reis deve ter sistemas de segurança. Precisamos de gente para invadir esses sistemas. Que mais? De um perito em armas. Alguém que não tenha medo de agir. Alguém que possa cobrir qualquer um da nossa equipe. E aí, o que mais a gente precisa? O mais importante. 2 bons pilotos de fuga. Gente que não trema na base. Gente que não vacile. Isso a gente já tem. E para mostrar que eles estavam em outro nível, eles trouxeram uma grande estrela de ação. The Rock entrava em cena. Ele não era só um vilão genérico, ele era um antagonista perfeito. Forte, determinado e tinha uma equipe tão boa quanto a do Dom. Essa fórmula se repetiu por todos os outros filmes. Era sempre aquele jogo de gato e rato, onde quem saía vencedor era sempre o Dom e a sua família. E um detalhe importante é que essa família ela só cresce. O Dom ele tem um poder de transformar inimigo em aliado, problemas em soluções impossíveis, mas a grande diferença é que a partir de agora, apesar da fórmula se repetir, ela continua funcionando. Porque a pergunta deixou de ser o que vai acontecer para qual vai ser o próximo absurdo que eles vão fazer. A franquia parou de buscar realismo e começou a tentar se superar a cada filme. E o segredo da franquia acaba sendo justamente esse: abraçar o absurdo com orgulho e entender que o público estava mudando, mas também entender que o mercado estava em mudança. O público queria mais do que só ação. Eles queriam continuidade, personagens recorrentes, retornos emocionantes. Velozes virou um universo compartilhado, quase como os filmes de herói, onde você acompanha tudo não só pela história, mas para ver quem vai voltar, quem vai se juntar ao time. Aquela mistura de repetição com novidade. Sabe quando você faz um churrasco anual e sempre aparece alguém que você já achava que tinha morrido? É mais ou menos isso. E no final das contas, entre explosões, perseguições e soluções mirabolantes, a mensagem acaba sempre sendo a mesma: ninguém abandona a família. E é claro que não tem como falar de Velozes e Furiosos sem citar o Paul Walker e falar o que aconteceu com ele. Eu pensei muito sobre como incluir essa parte no vídeo, porque a minha intenção não era focar no acidente dele, mas é impossível a gente ignorar o impacto gigantesco que isso teve no mundo inteiro e também para a franquia, né? Durante as gravações do 7º filme ele sofreu um acidente e acabou falecendo. As gravações elas foram paralisadas por meses, o roteiro ele teve que ser reescrito e várias cenas foram finalizadas com os irmãos dele como dublês. E no final do filme tem uma cena de despedida e homenagem pro ator. Foi uma forma deles agradecerem ele por tudo que ele fez até ali. E foi ali também que a gente percebeu que apesar de carros voadores, lutas contra submarinos, cenas absurdas, Velozes e Furiosos nunca foi só sobre carros tunados, mas sim sobre amizade, lealdade e família. Bem-vindos, o meu nome é Marcelo Busato, eu sou um curioso que adora cinema e coisas aleatórias. Eu resolvi fazer esse vídeo antes da minha maratona anual de Velozes e Furiosos, mas eu acho que todo mundo ama esses filmes, todo mundo já viu pelo menos um, é apaixonado por alguma cena, sempre lembra de momentos específicos. E eu queria agradecer vocês que ficaram até aqui, e é isso, valeu!